Olá, o nosso vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal e ative as notificações. Eu quero trazer uma palavra nessa noite muito interessante para nós. Gostaria, por favor, que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Filipenses 4. Eu quero ler nessa noite os versículos 8 e 9. Filipenses 4, versículos 8 e 9. Vamos conversar hoje à noite sobre o nosso pensamento. Vamos conversar sobre esse tema muito interessante. Filipenses 4, versículos 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há e algum louvor existe, isso ocupe o vosso pensamento. O que aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Senhor, te louvamos nessa noite. Obrigada pelo privilégio que temos de poder entoar cânticos a Ti, de render graças por tudo que somos e temos. Abençoe cada um que está aqui nessa noite e cada um que me assiste. Que o Senhor nos ajude em tudo que vamos ouvir nessa noite, porque são pertinentes à vida que temos com o Senhor. Ajuda-nos a entender essa palavra e colocá-la em prática na nossa vida cristã. Te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pensamentos errados levam ao comportamento errado, e o comportamento errado leva a sentimentos errados. 2 Coríntios 10, 5, Paulo diz que devemos levar todo o pensamento cativo à obediência a Cristo. Irmãos, as nossas maiores batalhas são travadas na mente. Todo dia. Todo dia. Nessa trincheira, a guerra é ganha ou perdida na mente. O homem é aquilo que pensa. Ele age como ele pensa. A palavra finalmente do versículo 8 que lemos indica que Paulo chegou ao clímax de seu ensinamento sobre estabilidade espiritual. A estabilidade espiritual é resultado de como a pessoa pensa. Somos aquilo que registramos em nossa mente, manhã após manhã. Se nós arquivamos em nossa mente coisas boas, de lá tiraremos tesouros preciosos. Mas, se tudo o que depositamos em nossa mente são coisas más, não poderemos tirar dela o que é proveitoso. Dito isso, a introdução, eu quero ver com vocês duas lições nessa noite. A primeira delas, nós vamos ver que Paulo fala do pensamento no versículo 8. Paulo vai fazer uma lista daquilo que deve ocupar os nossos pensamentos, dia e noite, todo dia. Vamos ver, obrigado Camila, vamos ver nessa noite, são 7 lições. Aquilo que deve ocupar a nossa mente quando acordamos e deitamos. Vamos ver. A primeira delas está no versículo 8. Todas as 7 estão no versículo 8. Primeiro, Paulo diz assim: tudo o que é verdadeiro. Tudo o que é verdadeiro. A palavra verdadeiro aqui no grego é aletre, que pode significar verdade, em oposição com aquilo que é irreal
insubstancial, ou verdade, em oposição àquilo que é falso. Eu não sei se você sabe, mas 92% de tudo que ocupa a mente das pessoas, levando-as à ansiedade, são coisas imaginárias que nunca aconteceram e que envolvem questões fora do controle das pessoas. Tudo que é verdadeiro, diz Paulo aqui, possui as qualidades morais de retidão e de confiança, de realidade, em contraposição à mera aparência. Wiersbe diz que sempre que cremos em uma mentira, Satanás assume o controle. Precisamos pensar naquilo que é real e naquilo que é verdadeiro. Aquelas coisas que concordam com a natureza de Deus na pessoa de Cristo são verdadeiras, em contraste com a falsidade e com a hipocrisia. Aquilo que se assemelha inerentemente a Deus ou que não se assemelha é falso. Tudo que é verdade deve permear a nossa mente. Paulo diz: em que pensar? Tudo que é aletre, tudo que é verdadeiro, em oposição com aquilo que é falso. A verdade deve permear-nos dia e noite. Verdade em oposição à mentira. Segundo, em que pensar? Paulo diz, em segundo lugar, diz o versículo 8, tudo que é respeitável. Essa palavra respeitável no grego é simenos. Traz a ideia de alguém que vive neste mundo com uma profunda consciência de que o universo inteiro é um santuário e tudo que ele faz deve ser um culto a Deus. Irmãos, por favor, escutem a profundidade do que é respeitável. Seminós é basicamente um santuário em que todas as minhas ações, todas as ações, devem ser feitas como que para um culto a Deus. Isso é respeitável. A mente que se concentra em assuntos desonestos corre o perigo de tornar-se desonesta. Os crentes devem ser dignos e sinceros, tanto em suas palavras, quanto em seu comportamento. Isso é seminós, é respeitável. Todas as nossas ações, querem palavras, querem atos, precisam ser respeitáveis, como que para um culto a Deus. Isso é respeitável, isso é pensar respeitosamente. Terceiro, Paulo diz ainda, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável. Terceiro, tudo que é justo. Palavra justos no grego é dikaios. Enfatiza aqui uma correta relação com Deus e com os homens. Deus e homens. Paulo diz mais ou menos assim: tendo recebido de Deus tanto a justiça imputada a nós na cruz, quanto a comunicada, os crentes devem pensar com retidão. Isso é dikaios, isso é justo. William Barclay diz que essa palavra é a palavra do dever assumido e do dever cumprido.
ser justo. Amós, capítulo 8, dos versos 4 ao 6, o reverso disso, nós encontramos no homem iníquo, que imagina o mal na sua cama, a fim de executá-lo depois, à luz do dia. O justo é dikaios, ele tem uma relação correta com Deus e com os homens. Mas o iníquo maquina o mal na cama, para praticar a luz do dia. Dikaios, todas as nossas ações devem concordar com a nova natureza que temos em Deus. Tudo que é justo. Quarto lugar, em que pensar? Tudo que é puro. A palavra grega para pureza ou puro aqui é agnos. Descreve uma mente que é moralmente pura e livre de manchas. Isso é agnos. Ritualmente descreve algo purificado de tal maneira que se faz apto para ser oferecido a Deus e ser usado em seu serviço. A antítese é verdadeira. Se os meus pensamentos não são puros, não são agnos, eu não posso ser usado para a glória de Deus. Não posso. Deus não usa para a glória dele e nem a serviço dele. Pureza de pensamento e de propósito é condição preliminar indispensável para a pureza na palavra e na ação. Eu vou repetir, por favor, escute isso. Pureza de pensamento e de propósito, porque daqui desce para cá, da mente desce para o coração, obrigatoriamente. O que eu tenho aqui vem para cá. Pureza de pensamento e de propósito, pensamentos e ações, é condição preliminar indispensável para a pureza na palavra e na ação. Agnos, puro. Quinto lugar, em que pensar, Paulo? Quinto, tudo o que é amável. Palavra grega para amável aqui é prospiles. É tudo que suscita amor em Deus e com o próximo. Trata-se de algo que se auto-recomenda pela atração e encanto intrínsecos. São aquelas coisas que proporcionam prazer a todos, não causando dissabor a ninguém. A semelhança de uma fragrância preciosa que atrai e que influencia. O que é prospiles? Atraímos outras pessoas a nós pelo amor que existe em nós. Isso é amável. Pensamentos descem para ações. Palavras apenas comunicam o que há dentro de nós. Na verdade, o coração, a boca sempre vai falar do que está cheio dentro. Eu não posso dar o que eu não tenho. Por isso que Paulo diz: reflita prospiles.
o amor de Cristo em vós, atraindo outros a vós. Isso é amável. Amável. Sexto, Paulo diz ainda: tudo o que é de boa fama. O que é boa fama? A palavra grega eufemos, para boa fama, significa literalmente falar favoravelmente. No mundo há demasiadas palavras baixas, falsas e impuras. Paulo diz: no mundo cercado pelos falsos, eufemos, fale favoravelmente, sempre aos outros que estão ao seu redor. Isso é boa fama. Ou seja, nos lábios do cristão e em sua mente, devem existir sempre palavras que são adequadas para serem ouvidas primeiro a Deus e depois a outros que estão ao nosso redor. Porque se as pessoas que estão ao nosso redor não conseguem nos ouvir, quanto menos Deus. Por isso que Paulo diz em Colossenses 4:6: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com o sal. A palavra do cristão precisa ser sempre verdadeira, oportuna, edificante e agradável. Ela não pode ser nem insossa e nem salgada. Sal demasiado é tão ruim como pouco ou nenhum sal. Paulo diz: pense, eufemos, favoravelmente. Fale favoravelmente sempre, como se estivesse conversando com o próprio Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa linda, irmãos. E sétimo, Paulo diz ainda no versículo 8: se alguma virtude há e algum louvor existe, isso ocupe o vosso pensamento. Paulo resume agora tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, em duas coisas. A primeira, ele diz: se alguma virtude há. Palavra virtude aqui é arete. Paulo sintetiza a virtude em mais ou menos assim: olha, vocês precisam receber todas as virtudes citadas por mim agora, que são virtudes morais, através do Espírito Santo de Deus. Se vocês receberam o Espírito Santo quando creram, essas virtudes morais precisam existir em vós. Isso é arete. Vocês precisam tê-las. O pensamento de vós precisa ser cercado por todas essas virtudes morais que só o Espírito Santo pode dar. Virtude, arete. Aí ele diz mais: e se algum louvor existe. A palavra louvor aqui é ipainos. É aquilo que merece louvor e inspira a aprovação divina.
Paulo sintetiza isso mais ou menos assim: que essas coisas que eu acabei de dizer a vós, ó Filipos, ó Nazareno, e ó você que me assiste, sejam as razões de nossa meditação diária. Meditem em todas elas, dia e noite. Paulo, em que pensar? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. E se alguma virtude há em ti, e algum louvor, Pai em nós, essas virtudes controlem você e o seu pensamento, dia e noite, noite e dia. Que coisa maravilhosa, Marcelina. A palavra de Deus é formidável. Porém, Paulo sai do que pensar para a prática, no versículo 9. Olha o 9, Paulo diz assim: o que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Paulo passa do que pensar para a prática, ou seja, a evidência de uma vida autêntica com Cristo. Irmãos, as coisas aqui não se desassociam do versículo 8 e 9. Sabem por quê? Porque não é possível separar atos exteriores de atitudes interiores. Há uma íntima conexão entre, seja isso que ocupe o vosso pensamento do versículo 8, para praticai do versículo 9. A dinâmica do cristianismo deriva-se da união desses dois imperativos: pense e pratique. Pense no versículo 8 e pratique no versículo 9. Paulo considera 4 atitudes: aprender, receber, ouvir e ver. A nossa vida, ela engloba esses 4 verbos do versículo 9: aprender, receber, ouvir e ver. Uma coisa é aprender a verdade e outra bem diferente é recebê-la e assimilá-la. Não basta ter fatos na cabeça, diz Paulo, é preciso ter verdade no coração. Queridos, ao longo do seu ministério, Paulo não apenas ensinou a palavra, mas também a viveu na prática, para que seus ouvintes pudessem vê-la em sua vida cotidiana. Há uma íntima relação entre a palavra e a pessoa que a pronuncia. Não basta ter luz na mente, é preciso ter fogo no coração. Não basta conhecer a Escritura, é preciso vivê-la no seu dia a dia. Acumular conhecimento sem o exercício da vida cristã torna-nos crentes imaturos.
precisamos ter os olhos abertos para ver, ouvidos atentos para aprender e disposição para praticar tudo aquilo que temos aprendido. Paulo igualmente mostra que devemos ser criteriosos acerca dos nossos modelos. É verdade que o nosso modelo maior é Cristo, sim, é verdade. Porém, ser chamado de cristão exige evidências. Eu preciso mostrar em obras aquilo que eu tenho aqui, desce para o coração e é levado obrigatoriamente para todas as minhas ações. Porque se aquilo que eu falo não condiz com aquilo que eu faço, há um grande problema. Se aquilo que eu canto ou aquilo que eu prego não é evidenciado pelas minhas obras, há um grande problema. Então, se aquilo que eu falo como filho não condiz com a realidade, com aquilo que o meu pai vê, há um problema, há um grande problema. Por isso que não é possível separar atos exteriores de atitudes interiores. Porque o que eu penso se refletirá em todas as minhas ações, quer queira, quer não. O quanto de luz eu tenho na mente tornar-se a realidade com aquilo que eu faço e com aquilo que eu falo. Irmãos, é impossível desassociar. Seja isso que ocupe o vosso pensamento, Paulo diz, pratique. Pratique. Agora, um jovem, ele vai olhar para mim. Um jovem, ele vai olhar para você. Esses são modelos. Muitas pessoas, e não poucas, dizem assim: não olha para mim, olha para Jesus. Essa frase não é real. Eu vou olhar para você. Saiba disso. Eu olho para todos vocês. E se a realidade das suas palavras não condizem com as suas práticas, há um problema. Há um grande problema. Irmãos, o mundo carece por ver Cristo em nós. Carece. O mundo anseia ver Cristo em nós. E quando o mundo vê Cristo em nós, eles se achegam ao Cristo que nós cantamos e falamos. A antítese é verdadeira. Se o mundo não ver Cristo em nós, repelimos as pessoas. Essa é uma grande verdade muito dura. Por que é que a igreja de Atos crescia? Por dois motivos. Porque onde existe a qualidade, Deus mesmo vai acrescentando os que estão sendo salvos. Por favor, escute isso. Onde existe a qualidade, existe a quantidade. Essa coisa de que Deus não se impressiona com números também é falsa. A igreja é um organismo vivo, ela precisa crescer. Onde Deus vê qualidade, existirá quantidade.
Sim, senhores. Pensemos nisso essa noite. Se o nosso cristianismo atrai ou repele. A grande verdade de Filipenses que Paulo diz é: não imite os falsos mestres. Eles falam, mas não fazem. Eles falam uma coisa, mas vivem outra. A conclusão do apóstolo Paulo é majestosa. Ele diz: e o Deus da paz será convosco. Além de termos a paz de Deus para nos guardar, agora, diz Paulo, temos o Deus da paz para nos guiar. Nós já tínhamos a paz de Deus para nos guardar e nos livrar de toda a ansiedade, toda ela. A paz de Deus nos livra de todas as ansiedades, todas. Por isso que ele diz no versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. O Deus da paz nos faz deitar e repousar. E agora, temos o Deus da paz para nos guiar em todos os caminhos. Todos os caminhos. Bruce Barton diz uma frase que eu encerro aqui. Muitas pessoas hoje procuram ter paz com Deus sem ter um relacionamento com Deus, que é o autor da verdadeira paz. Isso, porém, é impossível. Sabem por quê? Porque para experimentar a paz, precisamos primeiro conhecer o Deus da paz. Talvez você que nos assiste diz assim, se é uma frase que nós chegamos às outras pessoas e diz, meu irmão, tudo em paz? Eu estou em paz. Mas você tem o Deus da paz? Senão você não tem a verdadeira paz. Não existe paz verdadeira sem intimidade com Deus da paz. Vamos ficar de pé? Ô Senhor, que palavra maravilhosa para nós. Se é uma palavra para a juventude, é palavra para todos nós. Em que pensar, Paulo? Tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. E se alguma virtude há e algum louvor existe, isso ocupe o vosso pensamento. Isso. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso pratiquem. Pratiquem. Imitem-me. Eu imito a Cristo. Olha para mim, diz Paulo. Eu imito a Jesus. E o Deus da paz vos guardará em tudo. Tudo, tudo, tudo. Feche os seus olhos. Nossa, que presença gostosa de Deus aqui. Ó Senhor, eu te louvo por essa palavra. Eu quero te bendizer por essa porção pequena da Escritura,
mas tão profunda e pertinente para nós. Que essas virtudes, vindas da tua parte para nós, permeiem os nossos pensamentos, dia e noite. Que essas virtudes norteiem primeiro os nossos pensamentos, depois as nossas palavras e todas as nossas ações. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, a pôr em prática todas essas virtudes. Toda a luz que temos na mente possa descer para todas as nossas ações diárias, dentro da nossa casa, com as nossas pessoas que convivemos, quer no trabalho, quer no supermercado, quer dentro da nossa casa. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, a vivermos uma vida coerente com aquilo que está cheia a nossa mente. Senhor, ajuda-nos aqui nessa noite. Ajuda-nos, aos que estão em casa, a pensarmos e praticarmos, porque é impossível desassociar o exterior do interior. Os pensamentos serão colocados em prática, querendo ou não, gostando ou não. Ó Espírito Santo de Deus, ajuda-nos esse tempo tão desafiador, que as pessoas procuram espelho, pessoas para quem olhar e se espelhar. Espírito Santo, que todas as minhas ações e palavras possam condizer com tudo quanto o Senhor é e foi quando passou aqui entre nós. Ajuda-nos como igreja a ter um pensamento cativo a Ti, com virtudes essas extraordinárias da parte do Pai para nós, e que todas elas possam descer para as nossas mãos, bocas, ouvidos, olhos e pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti, que as pessoas amem estar conosco, que elas tenham sede para estarem conosco, porque nós imitamos a Ti, falamos como o Senhor, refletimos o Teu Espírito Santo aqui e lá fora. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos. Se temos tido falta em alguma coisa que ouvimos nessa noite, ajuda-nos como filhos, ajuda-nos como pais, ajuda-nos como amigos, ajuda-nos como irmãos em Cristo que somos. Que o mundo veja o Senhor em nós, em cada ação, em cada gesto. Senhor, que as nossas ações reflitam as Suas aqui, que o mundo sinta sede ao estar conosco. Oh Jesus, nos ajuda nesse tempo, que os nossos pais tenham orgulho de nós, que os nossos pais
sintam prazer em nós, para depois o Senhor também ter prazer em nós. Ajuda-nos dentro de casa, ajuda-nos, meu Deus, ajuda-nos. Precisamos muito do Senhor. Essa palavra é um alento para nós, que é possível viver uma vida que agrade ao Senhor. Ao Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, ajuda-nos a refletir a Ti em tudo o que somos e em tudo o que fazemos. Te bendizemos por essa noite, pelos louvores, pela palavra, pelas orações e por tudo que foi feito aqui. Que o Senhor tenha tido nessa noite prazer em nós, no nosso pensamento e no nosso consequente agir. Queremos te bendizer nessa noite, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Te louvamos, te bendizemos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia.